Então tá aí o posicionamento deles, né, apontando, segundo eles, né, como eles enxergam fragilidades nessa decisão, nesse processo que levou ao bloqueio dos bens de Valdemar Costa Neto. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque desde o início deste ano, o Ministério Público aqui do Distrito Federal vem atuando contra a divulgação de jogos de azar por parte de Isso influenciadores. mesmo, Camila. E nessa quarta, o órgão protocolou uma ação civil contra quem? Virgínia Fonseca. A influenciadora Virgínia Fonseca e a plataforma Blaze, por uma área que foi descrita como conluio predatório. É isso, Rafa. O Ministério Público aqui do Distrito Federal pediu que Virgínia e a Blaze paguem o valor de 120 milhões de reais. Isso por conta de danos morais coletivos. Segundo o órgão, Virgínia atua como um braço operacional dessa casa de apostas. E antes disso, teve outro famoso, o ex-BBB Felipe Prior. Ele já havia entrado na mira do MP e virou réu na justiça depois de ser denunciado por crimes contra as relações de consumo e também por abuso de boa-fé. A gente chegou a buscar, Rafa, o Ministério Público aqui do DF, mas eles nos informaram que o promotor responsável vai aguardar a decisão relacionada ao caso da Virgínia e da Blaze para depois, então, poder conceder entrevistas sobre a atuação no combate à publicidade de casas de apostas. Mas a gente conversa agora com o Ricardo Maffez, ele que é advogado, especialista em direito digital e proteção de dados e também é professor de Direito Processual Civil da Escola Paulista de Direito, que vai explicar para a gente quais são os limites para esse tipo de conteúdo. Professor, muito boa tarde. Quais são, então, os limites legais para esses influenciadores que estão fazendo publicidade de casas de aposta, principalmente porque a gente tem visto isso acontecer, ó, a rodo. É verdade. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Camila. Todo mundo aí do Metrópolis agora. Essa questão das bets tem ficado cada vez mais séria, né? Nós temos visto, inclusive agora na Copa do Mundo, como é que isso não está movimentando autoridades, todo mundo para regular essa questão. É complicado falar um pouco enquanto a ação foi protocolizada ontem, né? Acabou de começar, a gente, como disse o próprio promotor, você estava explicando aí, não tem sequer ainda uma decisão judicial sobre ela. Mas o que a gente já vê nesses casos, em outros que já foram noticiados também desde o final do ano passado, é que não é apenas uma, como que eu vou dizer, uma publicidade comum, igual as pessoas fazem, notícias, sites, etc., todo mundo faz. As bets parecem, não sei dizer se em todos os casos, mas vincular os ganhos de quem faz a publicidade às perdas de quem entrou, quem passou a jogar na bet por conta daquele influencer. Então, uma pessoa que faz seu cadastro e coloca, por exemplo, um código ali para ganhar um pequeno brinde, um pequeno valor, o código do influenciador X ou Y, a Bet sabe que aquela pessoa veio, virou um cliente por conta daquele influenciador. Então, quanto mais aquela pessoa, aquela dona de casa, aquele trabalhador, gasta seu dinheiro na Bet, mais o influenciador ganha. E esse é um dos problemas. Essa é uma das questões que fazem que diferencie de um anúncio normal, um anúncio de shampoo, um anúncio de carro, um anúncio de livro, por exemplo. Ricardo, a gente queria então saber o que diferencia uma publicidade permitida, legítima, né, de uma propaganda considerada enganosa ou abusiva pelo Ministério Público, principalmente nesse caso das bets, que é um pouco mais delicado, né, a gente sabe. Certo. Camila, são alguns fatores. Por exemplo, o primeiro é se existir algum pequeno truque. Vamos dizer, faz de conta que eu sou influenciador, eu pego aqui meu celular e coloco lá na minha página, na minha rede social. Olha, gente, apostei R$ 100. Nossa, acabei de ganhar 500. Olha que maravilha, ganhei mais tantos. E isso vai induzindo as pessoas que naturalmente conhecem aquele influenciador, gostam, seguem ele ou ela, né? Isso vai induzindo elas a pensar o quê? Poxa, é fácil ganhar. Olha, eu vi ao vivo a influenciadora número X, ela estava ali no celular dela, apostou R$ 30 e ganhou 200. Então, eu também tenho a chance. Quando, na verdade, a gente sabe que é completamente factível as bets colocarem algo assim para permitir que aquela pessoa ganhe naquele jogo, naquele momento.
coisa que o apostador comum, ao fazer do seu celular, ao fazer da sua casa, não vai ter o mesmo ganho. Então, isso já começa a diferenciar um pouco do que pode e do que não pode. Uma coisa é eu falar assim, olha, aposte na bet do Ricardo, que legal, lá você tem chances de ganhar, lá é isso. Eu estaria apenas indicando um produto, no caso, uma bet, né, uma aposta, uma casa de apostas. Quando o influenciador pega e começa a fazer esse truque, olha como é fácil ganhar, olha quanto que eu já ganhei, e começa a girar a tela, rodar a tela e mostrar tantos lucros que ele já ganhou, aí a gente começa a passar do limite do que a lei permite. É interessante a gente notar também que até alguns anos atrás, as bets não eram reguladas no Brasil. Aí veio a autorização no final do governo Temer, se não me engano, passaram-se alguns anos, o governo Lula, agora mais recente, editou todo o regulamento. Então, para atuar no Brasil efetivamente, as bets precisam ter contato no Brasil, precisam ter a questão do patrimônio suficiente para pagar as apostas, uma série de regras. Só que a questão da publicidade ficou ainda a ser regulamentada. E agora o governo corre atrás, principalmente com esses casos dos influenciadores, e mais recente, com essas questões da Copa do Mundo, em que tinha jornalista anunciando, olha, por que você não aposta no jogo tal? Por que você não aposta que tal seleção vai virar o placar? Dando a credibilidade de um jornalista para algo que, na verdade, aquela seleção estava perdendo, a chance maior do apostador seria perder se seguisse aquilo, né? Então, são essas pequenas questões que, na verdade, influenciam muito. E aí deixa de ser uma publicidade comum, que poderia ser feita como de qualquer outro produto, desde que, claro, com o aviso de que é uma bet regulamentada pelo governo, então pode atuar no Brasil, e aquele aviso de que não é proibida para menores de 18 anos. Ricardo, como é que o MP investiga esses influenciadores? Ele busca, então, tentar responsabilizar o influenciador por esses prejuízos financeiros que são sofridos pelos seguidores? Como é que funciona esse tipo de investigação? Certo. Rafael, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, enquanto uma entidade que protege a sociedade, ele pode fazer diferente de que, por exemplo, o Ricardo, o Rafael, a Camila, eles três tiveram um prejuízo, cada um de R$ 1.000, um de 500, etc. O Ministério Público ele age, nesses casos, em nome da sociedade. Então, o que ele fala, e a reportagem do Metrópolis traz bem isso, nós estamos tratando aqui de um dano moral coletivo. Ao atuar dessa forma, induzindo seus seguidores, que são em número de milhões, né? Se não me engano, da influenciadora em questão, dezenas de milhões. Ao ela fazer dessa forma, induzi-los a apostar, eu estou gerando um dano moral não para o Rafael, não para a Camila, não para o Ricardo, mas para a sociedade inteira. É por isso que essas ações costumam ter esses valores tão altos, que nem é o caso dessa, salvo engano, 120 milhões de danos morais coletivos, o promotor pediu, porque isso vai em defesa da sociedade. Cria-se, ou já existe, um fundo vinculado ao Ministério Público, em que essas indenizações revertem para esse fundo. E depois, pessoas que tenham problemas, que foram atingidas por aquela questão, ou uma publicidade elucidativa para fazer com que as pessoas apostem menos, tenham mais consciência dos seus direitos, esse dinheiro pago nessas indenizações é utilizado desta forma. Ricardo, e a gente está falando de algo que é muito novo, né? Essa questão das bets, das casas de aposta, nesses moldes que a gente vê hoje em dia, mas eu queria saber se esse tipo de ação do Ministério Público aqui do Distrito Federal pode criar um precedente para outros influenciadores e também para outras plataformas de apostas que atuam aqui no Brasil. Pode sim, Camila, com certeza. O Ministério Público do Distrito Federal, inclusive, é um dos mais conhecidos nessa seara do direito digital, das questões de internet e de proteção de dados. Eles têm um setor específico para isso, de uma atuação, alguns promotores que são voltados especificamente para essa questão de proteção de dados e de direito digital. E, como vocês viram,
As bets, no caso a Blaze da matéria, ou a Virgínia, a influenciadora, eles têm atuação nacional, não têm atuação ligada ou vinculada ao Distrito Federal. Então, isso pode sim existir uma ação no MPDF, no MP aqui de São Paulo, de onde eu falo, de outros estados, ou, por vezes, costuma até ser mais comum, o próprio Ministério Público Federal, ao entender que isso é uma violação que atinge nós brasileiros de uma forma global, em todo o nosso território. Mas não há na lei algo que impeça o Ministério Público, por exemplo, aí do Distrito Federal, de tomar essa medida e influenciar outros. Quer ver um exemplo, Camila? Com as questões de direito do consumidor, isso ocorre muito também. Descobre-se alguma empresa grande com práticas anticonsumeristas, e aí pode entrar o Ministério Público da Bahia, do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, enfim, em todo o Brasil pode atuar concomitantemente. Ô, Ricardo, uma coisa muito comum que a gente vê nesses influenciadores que divulgam bets é de que eles dizem: ah, não, só joga quem quer. Se você estiver na ponta do penhasco, você não vai pular. Eles usam esse tipo de desculpa para tentar justificar essas práticas. Qual é a minha pergunta? É se existe, no seu entendimento, alguma prática que seja ok para um divulgador de bets, ou diante do que a gente está vivendo agora, principalmente não estou falando só de questão legal, estou falando de questão de saúde pública mesmo. Não existe como haver uma publicidade decente de bets? Rafael, você pegou um ponto importantíssimo na sua pergunta. Por que é isso? Ora, se elas são autorizadas a funcionar, elas cumprindo aqueles requisitos que o governo editou, o regulamento, então elas têm autorização. Por que não poderia fazer propaganda? E essa questão eu acredito que em breve vai ser bem regulamentada e deve vir uma série de restrições. Quer pegar um exemplo? A questão do cigarro. Na década de 80, na década de 90 do século passado, a gente via propaganda de cigarro de manhã, de tarde, de noite. As equipes de Fórmula 1, os carros eram praticamente maços de cigarros ali envelopados no carro. E isso acabou. Hoje a gente tem propaganda de cigarro muito mais regulamentada, com aqueles avisos do Ministério da Saúde dos riscos que o fumo traz para as pessoas, né? Então é muito provável que venha a ser regulamentado. O influenciador, ele tem sim um pouco de razão quando ele fala: poxa, eu estou anunciando, mas vai jogar quem quer. E isso tem um pouco de verdade. Mas não dá para ser assim uma escusa de responsabilidade total. Olha, eu só anunciei, cada um que joga. Por conta dessas questões que você falou, envolvem saúde pública, né? É diferente de eu querer comprar um celular novo, um notebook, uma blusa do meu time de futebol. Essas outras compras, esses exemplos que eu dei, não envolvem questão de vício, questão de não mexem tanto com dinheiro. Eu colocar um dinheiro na expectativa de eu ganhar mais. Quando eu coloco um dinheiro meu, faço um investimento para comprar um celular, é aquilo, eu sei que eu vou ter aquele produto. Ali na Bet eu ponho um dinheiro pequeno às vezes e ganho. Opa, que legal. Na segunda vez eu ponho um pouquinho mais e ganho. Poxa, vou me animando. Aí quando eu coloco um valor que é representativo, um valor alto para as minhas despesas, eu perco. O que acontece muitas vezes, que a gente lê, não sou especialista nessa área, mas que a gente vê do pessoal de saúde, psicologia, a pessoa que perdeu, a tendência é ela apostar de novo um valor maior para recuperar. A pessoa vai ficando com raiva de ter perdido, então ela vai aumentando, a sua aposta vai aumentando, e aí é o que a gente vê de pessoas endividadas, de dinheiro que saiu da compra dos supermercados e de outras lojas para ir para as bets, de famílias, às vezes, desestruturadas, porque um dos membros da família começou a apostar, pedir empréstimo, entrar em dívidas por conta disso, na tentativa sempre de recuperar o dinheiro. Então, a defesa deles não é tão simples assim, aposta quem quer, exatamente por gerar essa questão de vício. O exemplo que eu dei do cigarro, a gente pode falar também das bebidas alcoólicas. Ora, por que não anunciar bebida alcoólica
às 9 da manhã, em canais abertos de televisão, vai beber, vai comprar quem quer. Mas quando os produtos ou serviços levam a vícios, e que isso já é conhecido, não é nenhuma invenção, aí o cuidado tem que ser maior. Aí exige-se uma responsabilidade maior do anunciante, do influenciador, do jornalista, de quem está fazendo aquele anúncio. Ricardo, e aproveitando que o Rafael trouxe esse ponto, né, lembrou que essa questão das bets é também uma questão de saúde pública. Isso impacta também na questão do endividamento da população. A gente vê o governo agora muito preocupado também com essa questão das apostas, além da atuação do Ministério Público em relação à fiscalização, né, da publicidade dessas bets. Você vê também como positiva a atuação de outras instituições, de outros órgãos? Quais seriam eles? Tanto no sentido de fiscalização, né, mas também no sentido de saúde, de política pública, né, para tentar controlar um pouco mais esse ambiente digital. Sim, Camila, eu acho positivo, sim, eu acho mais que positivo, necessário, né? Os exemplos que eu trouxe de cigarro, de bebida alcoólica, medicamentos, por exemplo, você tem uma série de regulamentos de Anvisa, de ANS, etc., do que você pode ou não pode anunciar e de qual forma sobre medicamentos. Por envolver essas questões de vício, por envolver esses dados que a gente já tem estudos comprovando de grande endividamento das famílias, é preciso ter uma regulamentação. É preciso ter como ela vai ser feita, eu não sei. Você me perguntou de órgãos. O Ministério da Justiça, eu sei que já está atuando, trabalhando nisso. Se a gente levar para o lado, por exemplo, de televisões, TV aberta, o CONAR pode editar regulamentos, né, o Conselho de Autorregulação, para falar o que pode e o que não pode. Mas a gente precisa ter algo para que a pessoa, o possível apostador, saiba dos riscos que tem aquilo. E não é algo igual nós vemos hoje. Jogue com responsabilidade. Jogo só para maior de 18. Essas frases, embora necessárias, são muito pouco. É por isso que precisa ter uma regulamentação de que horário pode ter a propaganda, se pode ter a propaganda ou não, em quais veículos, em quais lugares e de que forma. E os exemplos mais sensíveis que a gente tem são, um deles é justamente esse da reportagem do Metrópolis. Se o influenciador faz um contrato e nesse contrato está dizendo que quem passou a postar naquela bet o fez influenciado pela pessoa, quanto mais ela perde, mais o influenciador ganha, opa, nós estamos diante de um problema, e de um problema sério. É muito diferente eu querer fazer um anúncio de uma loja de calçado no Metrópolis, que a pessoa vai clicar lá se achar interessante e vai comprar o calçado com desconto, sem. Essa questão mais. Aí o Metrópolis está fazendo o que nesse exemplo fictício que eu dei? Está anunciando um produto que não vai mudar. Quando a pessoa fizer a compra, é aquilo. Comprei, o preço é aquele e acabou. Muito diferente dessa questão da bet, que eu começo a ganhar, me empolgo, começo a jogar mais, jogar mais, jogar mais, e à medida que eu vou perdendo, aí sim eu começo a aumentar os valores para tentar me ressarcir do prejuízo. Sabe aquela questão, Camila, para eu finalizo com isso, da gente não querer ficar com cara de bobo. Poxa, eu contei para todo mundo que eu ganhei ali R$ 50 um dia, 80 no outro, agora eu perdi 500. Poxa, não vou ficar com cara de bobo perante os meus amigos, meus familiares. Deixa eu apostar 1.000 para ver se eu recupero. E aí ele perde 1.000, aí ele começa a pensar em apostar 1.500 para recuperar aquele prejuízo. E vira um castelo sem fim, né? Um castelo de areia, porque ele desmorona e, infelizmente, desmorona de forma bem grave. Ricardo, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço, um abraço para vocês, boa tarde. Ô Camila, você está acompanhando a Copa, né? A gente tem acompanhado a Copa aqui no Metrópolis, em casa. Tá triste porque o Brasil perdeu.